Sejam bem-vindos ao podcast Brasilionaires. Meu nome é Gustavo Couto, fundador da agência Brasilionaires, e hoje eu vou falar com Daniel Reis, que foi palestrante no Congresso Nacional da Five Rings Financial e é membro da Million Dollar Agency Opta Financial, sob a liderança da Andrea e Sieder Madrona e parte da família Brasilionaires. Confere aí o episódio. Olá, mais uma vez bem-vindo ao podcast Brasilionaires, onde nós conversamos com brasilionaires, agentes financeiros que estão tendo sucesso e destaque nessa indústria. Hoje eu estou aqui com o Daniel Reis, que foi palestrante no nosso congresso. Estamos falando diretamente aqui de Dallas, do Congresso Nacional da Five Rings. Não é qualquer coisa, hein, Daniel? Não é não, Gustavo. Pelo menos $250 mil em produção para estar aqui falando. Uau. Já caiu essa ficha para você? Ainda não, acabou de cair. Acabou de cair. Então, me conta um pouquinho mais, você falou ali, jornalista de profissão. Conta um pouquinho da tua história antes da Five Rings, como é que você conheceu a Five Rings, e aí a gente bate um papo baseado no que você me falou. Primeiro, muito obrigado, por me permitir falar com as pessoas que nos seguem aqui. E a história acontece comigo chegando nos Estados Unidos há 4 anos. E eu comecei a trabalhar numa rádio com um salário bem baixinho. Lá em Massachusetts. Lá em Massachusetts. E ali, naquela rádio, eu tive muitas conexões, né? Ali foi possível conhecer muitas pessoas, os anunciantes da rádio. E o Sieder Madrona era um desses anunciantes. Ah, legal, legal. Então eu sempre tinha a oportunidade de conversar com ele. Eu me lembro exatamente, eu tinha acabado de fazer 8 meses que eu estava aqui nos Estados Unidos, eu já contratei uma pólice. Então eu fui primeiro cliente. Você foi cliente deles. Eu fui cliente da Andrea e do Sieder. A importância do produto. Exatamente. E aquilo trouxe uma paz tão grande para o meu coração, de saber, naquela época, Gustavo, eu escolhi as contas que eu ia pagar. Sim, eu imagino, né? Só um bom imigrante sabe, né, exatamente, chegando nos Estados Unidos, tinha 8 meses aqui, eu escolhia, mas eu falei assim, isso aqui é o mais importante para se fazer. Eu já entendia essa importância e essa relevância. E foi assim que eu fiz. Então eu ia trabalhar muito tranquilo e seguro de que minha família, o meu filho estava protegido. Então a minha história com a empresa, ela começa comigo sendo cliente. E foi muito importante tomar essa decisão. Legal. E como é que foi o convite do Sieder e da Andrea? Quando que surgiu essa... Que tal trabalhar com a gente? Você quer a minha história ou a história deles? Não, a tua história. A minha história é que surgiu uma super oportunidade. O Sieder surgiu uma oportunidade em uma das empresas que o Sieder tem. Sim. E eu acabei preenchendo as características para aquela vaga e eu acabei sendo o COO de uma das empresas do Sieder. Legal. Só que ali eu via o Sieder entrevistando, falando com famílias o dia inteiro. Claro, você estava Era a ali sala ouvindo, do lado. Né? Então, a oportunidade que eu tive de me desenvolver sem nem antes ter dito sim, foi muito grande. Então, quando eu tomei a decisão, já não era tão difícil, porque eu sabia da transformação e das mudanças que as pessoas estavam tendo na vida delas. E outra, eu acompanhei o crescimento e a evolução do Sieder também. Legal. Então, era muito bom. Eu tinha um blackjack na sala ao lado, que eu nem precisava bater na porta, eu só abria. Só abria e conversava. Eu só abria. Agora, eu vou te contar mesmo assim a história deles. A história deles, a Andrea fala assim, eu contratei você para minha empresa só para passar pelo processo de ter com você aqui com a gente. Então foi só uma estratégia. Foi só uma estratégia. Ela te recrutou primeiro para o trabalho para depois recrutar para a carreira. Exatamente isso. Como bons líderes que eles são, isso aí é óbvio, né? Você falou umas coisas importantes, eu vou de trás para frente da tua palestra. Não se engane com os privilégios de ter uma carreira com $50, de estar aqui, de estar numa empresa que tem estrutura. E aí eu quero que você conte assim, fala um pouquinho ou aprofunda mais nesses 4 pontos que você trouxe. Criar uma rotina de trabalho, estabelecer o MSP, que é, para quem não conhece, o mínimo standard de performance, fazer acontecer e seja grato. Fala um pouquinho do que você trouxe na palestra, mas o que isso representa para você, Daniel? Eu falo sim, porque a gente tem um ambiente muito preservado e um local de remuneração muito rápida, um grupo de pessoas que quer o bem da gente, a gente não encontra isso no mercado de trabalho, né? Sim, pessoas... Não é comum. Não é comum, né? É a minoria, e aqui a maioria das pessoas estão com esse mindset. Então, por conta desse ambiente tão privilegiado, a gente acaba perdendo e esquecendo valores importantes. Sim. Que é o valor de comunicar essa mensagem, de envolver mais pessoas no que a gente faz. E o que eu quero dizer com isso? É que porque a gente investe $50 para começar, não quer dizer que a gente não tem que tratar isso com a maior prioridade do universo. Exato. Porque quando a gente está trabalhando para alguém, é assim que funciona.
Tem que bater ponto, tem que fazer as metas. E aí a gente tem uma demanda que a gente precisa cumprir. Então essa flexibilidade pode gerar na gente uma falta de responsabilidade. Complacência quase, né? Então essa displicência, né, que a gente acaba tendo, alguns acabam tendo, por não levar isso tão a sério, pode gerar problemas no futuro. Então esse é um ponto. Outro ponto é, aqui você precisa ser gerenciado. Claro. Você criar sua própria rotina de trabalho. Gestão, né? Então você criar um mecanismo para te autogerenciar, para você não se sabotar, né? Perfeito, então é muito importante a pessoa ter isso o tempo inteiro, porque a gente não... o Brasil não é um lugar que gera a experiência de empreendedor para as pessoas, né? Não. Então você está sempre trabalhando para alguém. Então aqui, quando você começa a trabalhar para você mesmo, você precisa criar valores que são importantes e uma rotina e metas para que você consiga alcançar. E você ter um mínimo standard performance é o mínimo que você precisa ter para chegar onde você quer. Exato, saber o que você tem que estar fazendo todo dia, toda semana. E a gente está o tempo inteiro tendo que chegar em algum lugar aqui dentro, né? Sim, então sim. Tem as jaquetas, depois tem as agências, depois tem a $1 Million Agency, tem que recrutar pessoas. Então tem um universo de coisas disponíveis aqui pra gente. Então não ter isso em mente, essa responsabilidade muito ali na sua frente, acaba não te fazendo experimentar tudo que a empresa pode te oferecer. Muito bom, excelente, excelente. E aí você falou 2 pontos. Você está disposto a seguir a liderança e a duplicar? Fala um pouco de como tem sido para você a questão de seguir a liderança. Foi algo desde o começo, porque você já tinha um relacionamento com o Cieder e a Andrea? Ou foi algo que às vezes você teve que talvez desviar do caminho para voltar para o caminho? Como é que foi isso para você, Daniel? Olha, eu cresci dentro de um espaço, dentro de um ambiente onde seguir liderança era algo mandatory, tinha que ser assim, né? Então seguir liderança para mim não foi um problema, só que às vezes eu sou muito opinativo, eu gosto de opinar e contribuir. E eu tenho percebido com a minha maturidade que às vezes não precisa fazer sentido para mim, Gustavo. Sim, foi o que você falou. Se fez sentido para você e você faz isso há 10 anos, who cares? Vamos fazer igual. Bora fazer, sabe? Sim. Ele tá fazendo, eu tenho a sua experiência de 10 anos, eu tenho o Gustavo, o Mike fazendo isso há 20, há 40 anos 20 anos de empresa, 40 anos fazendo isso. Pra que tem que fazer sentido pra mim? Claro. Então, Entendi. É muito importante a gente, às vezes, deixar de ser muito questionador, querer entender as coisas no detalhe e simplesmente se submeter. E eu acho isso muito legal porque é o que a gente faz com Deus, né? Sim. Deus não está aqui respondendo para mim todas as minhas perguntas. Tirando tuas dúvidas sobre o mandamento. Mas eu tenho a confiança e a certeza de que eu posso descansar no não e no sim dele. Porque ele foi quem me criou. Então eu simplesmente falo assim, tudo bem. E eu tenho aprendido a dizer tudo bem para o processo. Legal. Então isso é muito importante. Muito importante, muito bom para quem está ouvindo. E o outro ponto que eu acho que vamos concluir com esse é a questão de estar disposto a duplicar. E você falou, eu tenho a responsabilidade de trazer isso para outras pessoas. Fala um pouco como caiu essa ficha para você e qual é o teu foco hoje nesse sentido. Lindo isso, porque a gente começa esse negócio vivendo uma experiência tão incrível nas transformações que a gente tem nas nossas vidas e na vida das outras pessoas. Você diz algo que é brilhante, a gente não enriquece sem enriquecer outras pessoas. Claro. É impossível ficar rico neste negócio sem que outras famílias fiquem ricos nesse negócio. Então o primeiro ponto de que pode gerar algum desconforto nas pessoas, você consegue quebrar ali logo. Beleza, eu estou enriquecendo, mas as outras pessoas estão... Estou ajudando meus clientes, meus parceiros a prosperarem com juntos. Educação financeira. Com educação financeira, com proteção, com acumulação. Exatamente. Aí, Gustavo, vem a segunda parte disso. É dar às pessoas a oportunidade de viver o que a gente vive. Olha eu colocando a gente no mesmo lugar. Mas é isso mesmo, nós estamos na mesma carreira e tendo sucesso nela. Mas é brilhante isso. Exato. E quando a minha ficha caiu de que o que eu vivo precisa ser vivido por outras pessoas, a minha ficha de começar a recrutar começou a virar, porque eu entendia que não era só para mim aquilo, o que a gente vive, esse privilégio, esse acesso, essas oportunidades que a gente tem, as viagens, tudo que a gente experimenta neste lugar onde nós estamos é incrível demais para a gente guardar só pra gente. Exato. Então hoje o meu maior desafio e a minha maior missão é trazer a maior quantidade de pessoas para fazer o que a gente faz, para viver o que a gente vive. Excelente. E através de você, muitas pessoas vão ter essa mesma oportunidade e sucesso nessa carreira. É isso. Gratidão, Daniel, por estar Eu aqui que te com a agradeço. gente. Foi um
prazer. Igualmente. E você que está seguindo aqui, segue a gente lá, segue o Daniel, entre em contato se tiver alguma conversa, alguma dúvida e vamos nessa. Vamos junto. Muito Falou, obrigado. meu amigo. Obrigado. Tamo junto. Valeu.